Salve, salve, programa Alternativa A, né? Hoje ao gravado, programa especial aí, você que está nos ouvindo pela Universitária FM, você pode ouvir a programação da Universitária, né? E ouvir, evidentemente, essa nossa conversa, nosso bate-papo. Daqui a pouco vou apresentar o nosso ilustre, né, entrevistado, praticamente sócio desse programa, tem ações, inclusive, já, né? É, Você pode nos ouvir pela universitaria.fm.br, nosso canal, né, do programa Alternativa A no YouTube, e também pode aí nos seguir no Instagram, que é p.alternativa. Bom, o nosso entrevistado, né, já é uma figura conhecida do Alternativa A e conhecidíssima aí, né, por livros, por produções audiovisuais aí, rádio, para quem, né, se lembra do rádio, aquela coisa toda. Nós estamos aqui hoje, mais uma vez, com o nosso amigo, né, jornalista, escritor, agora youtuber, né? Olha só, Também, youtuber, né? também. É. André Barcinski. André, obrigado aí por mais uma participação aqui no Alternativa A. Pô, eu que agradeço, Alex, a oportunidade. Sempre um prazer falar com vocês. Muito legal. E virei youtuber mesmo, é verdade, né? Justamente, né? A gente Vou- vai falar sobre isso depois, né? O Barcinski está atacando todas as mídias, né? Em breve você terá a BTV daqui a pouco, né? A Barcinski TV, o Vamos canal. ver, né? Mas a gente também marcou de conversar hoje porque o André está prestes a lançar aí, né, um novo livro. Né? Quantos livros já, André? Cara, eu preciso contar, mas eu acho que esse é o 10º, Alex. Acho que é o 10º. É o 10º livro. E é o primeiro que é uma coletânea das coisas que eu já escrevi. Eu nunca tinha feito um livro coletânea, sabe? E, aliás, para quem está nos acompanhando pelo YouTube, se estiver prestando atenção, temos aqui, tem aqui, ó, tá aqui, ó, barulho, tá aqui, ó, não, Pavões Ah, que Misteriosos, legal. tá aqui, Legal demais. né? E esse que é o, não que eu falo favorito, mas, né, em 92 eu não consegui, né, Sim. adquirir a edição. Temos aqui, ó, né? Barulho 30 anos. Essa edição, esse livro é maravilhoso. Não, não, Ah, não que apenas legal. Obrigado. pelo conteúdo, pelas fotos, pelo texto, mas graficamente, olha, ficou maravilhoso esse livro, tenho que Pô, dizer. obrigado, obrigado. É uma compilação aí é um relançamento, na verdade, né, ampliado, né, de um livro que eu tinha feito em 92 sobre uma viagem. A gente já conversou sobre esse livro aqui, né, no Já. Alternativa A. Uma viagem que eu fiz aos Estados Unidos, entrevistei um monte de banda, fotografia o Nirvana, uma época muito legal do rock, né, Alex? 91, assim, eu acho que foi Acho um que ano especial, realmente, dei muita não, sem sorte. dúvida alguma. E também, nesse tempo também, né, a gente não conversou, acho que especificamente sobre esse livro, o André também lançou pela Companhia das Letras Tudo Passará, né? Esse também, isso, ó, eu li esse livro juro para você, em um dia. Mas é curtinho, né? Mas não é nem isso, mas eu não parava mais de ler. Que legal, que É, bom, bom ouvir isso, cara. fantástico, né? Isso daqui também traz muita memória afetiva, porque eu lembro de minha mãe, né? Vendo programas de TV, o Chacrinha, Silvio Sim. Santos, Raul Gil. E acho que quem tem eu tô com 50 anos praticamente, né? Não tem uma memória que, na sua memória, o Nelson Ned, né? É uma história, assim, os livros são sempre tão bons quanto a vida do biografado, né, ou da biografada, né. Também não adianta você fazer o grande trabalho se a vida das pessoas que você está biografando não for Sim. interessante. A vida do Nelson Ned é super interessante, Alex, é uma das coisas, eu acho, mais cinematográficas, mais absurdas, né, cheio de reviravoltas e grandes tragédias e grandes triunfos, né, uma coisa, ele não era um cara nem de meias palavras, nem de meios acontecimentos. Tudo com ele acontecia de uma maneira extrema, para o bem ou para o mal, né? Bizarro, assim. Eu adorei fazer o livro, foi muito legal. Também nesse tempo você saiu o Sullivan e Massadas também, né? Pelo Globoplay. Que você... Cara, o que aconteceu é que, por causa da pandemia, muitos projetos em que eu estava trabalhando há algum tempo, eles meio que encavalaram, assim, sabe? Então saiu assim meio na sequência o Nelson Ned e o Sullivan e Massadas, né? O Sullivan e Massadas é uma série documental em 5 episódios que eu dirigi, que tá na Globoplay agora. Mas, cara, era para ter saído com 2 anos de intervalo entre um e outro, mas por causa do atraso na
nas filmagens do Sullivan e Massadas devido à pandemia, eles acabaram saindo meio juntos, sabe? Mas a pandemia realmente, para quem trabalha com esses projetos assim mais de longo prazo, ela deu uma atrapalhada na fluência, digamos assim, dos projetos, né? Além disso, ainda teve a série do Notícias Populares também, né? Que Cara, saiu. essa é outra também que estava super atrasada, que é uma série que eu estava fazendo há quase 7 anos já, e também foi filmada em meio à pandemia, e aí atrasou pra caramba, porque você não, demorou muito para filmar, demorou muito para editar, né? Ela durante a pandemia muito pouco se fez, né? O que se fez ficou para mais tarde, digamos assim, né? Para ser exibido mais tarde. Então esses produtos todas essas coisas que eu fiz, elas deveriam ter tido um espaçamento maior, mas não tiveram, incluindo o lançamento desse meu novo livro, né? Que acabou ficou bem junto com o Sullivan e Massadas, por exemplo, que saiu em março, né? Sim. A série saiu em março e o livro está saindo agora. Bom, o André tá lançando, inclusive, aí depois a gente vai falar um pouquinho da campanha, né, no Apoia-se, para o livro, né, que adorei o título, Encontros com Criaturas Notáveis, né, Entrevistas, Obituários, Obsessões, a gente vai falar depois das obsessões, Sim. 1987 e 2024. O André, como é que foi, né, assim, imagina a sua carreira de jornalista já há algum tempo, muitas entrevistas, né? Como você Sim, fez essa seleção, um critério, e depois, né, foi fácil encontrar, né, porque muita coisa imprensa escrita, sim, infelizmente nós temos um problema de memória, né, no país, verdade, né, arquivos, verdade, esse tipo de coisa. Como é que foi esse verdade. processo? Olha, na verdade, tanto esse livro quanto os 2 anteriores que eu fiz, o Pavões Misteriosos e o Barulho 30 Anos, que são também relançamentos, eles nasceram a ideia deles nasceu durante a pandemia, né. Durante a pandemia todo mundo teve aqueles 1 ano e meio, quase 2 anos, para refletir um pouco e também um período de uma certa pasmaceira, né, que você não tinha que ficar em casa. E eu comecei, Alex, a procurar matérias antigas minhas na internet, né. E no acervo da Biblioteca Nacional, que é um acervo maravilhoso, né, a Biblioteca Nacional tem uma hemeroteca digital, né, onde você pode, consultar periódicos, revistas, jornais, tal, do Brasil inteiro, e é uma coisa absolutamente fantástica, não sei se você já teve a oportunidade de usar, mas é gratuito, é super bem feito, cara, sabe, é uma coisa, assim, realmente incrível. E lá eu achei, por exemplo, alguns artigos que eu escrevi em 87, 88, num dos meus primeiros empregos no jornal Tribuna da Imprensa. E o jornal, cara, eu não vi esses artigos há 35 anos, sabe? E é muito bizarro, assim, quando você é confrontado com coisas que você escreveu, que você fez há tanto tempo atrás e que você não via há tanto tempo. Não sei se você já teve essa oportunidade, né, Já, de você acha lá, de repente, sei lá, uma redação que você fez na quarta série da escola, né? É muito engraçado, assim. E, cara, eu comecei a coletar esse material, colecionar, né? Tipo, vou juntar esses materiais, comecei a fazer busca pelo meu nome e tal. Depois entrei no acervo do Jornal do Brasil, cara, e eu comecei a achar um monte de coisas, inclusive entrevistas que eu nem lembrava ter feito, cara, sabe? Bizarro, assim. Eu fui correspondente do Jornal do Brasil nos Estados Unidos no início dos anos 90. E era um período em que a gente não tinha internet ainda, eu não via as minhas matérias publicadas, se é que as pessoas conseguem entender essa noção, esse conceito, né? Porque eu mandava os textos, eu morava em Los Angeles, depois em Nova York, eu mandava os textos por fax, os textos eram publicados, não existia ainda a versão online de jornal, né, do Jornal do Brasil, e eu nunca vi essas matérias, cara, publicadas. Eu não sabia como tinha sido a edição. Eu, né, passei 10 anos morando nos Estados Unidos e tal. Quando eu voltei, eu já não trabalhava mais no Jornal do Brasil, trabalhava em outro local. E, cara, me passou batido, assim, sabe? É uma coisa bizarra. Então, pela primeira vez, eu estava tendo contato com textos, vendo, não fisicamente, claro, virtualmente na internet, mas vendo as coisas que eu tinha escrito nos anos 90. E, cara, algumas entrevistas eu nem lembrava ter feito, por exemplo, eu não lembrava ter entrevistado o Jack Nicholson, e eu entrevistei o Jack Nicholson em 93, né, tinha lá a matéria.
Eu não lembrava em que ano eu sabia que eu tinha entrevistado os Smashing Pumpkins, não me lembrava exatamente se era para o primeiro ou segundo disco, consegui achar a matéria, né? E, cara, eu comecei a pensar, olha, isso aqui pode dar uma coletânea legal, né, de textos, né? Porque tinha muita gente bacana, muita gente que já morreu, muita gente que eu entrevistei antes deles ficarem famosos. Isso era engraçado também, cara. Ou antes deles ficarem conhecidos pelo que eles são conhecidos hoje. Por exemplo, eu tenho uma entrevista, minhas 2 entrevistas que eu fiz com o Tom Hanks foram antes dele virar, digamos, um ator, entre aspas, sério, né? O Tom Hanks, as pessoas hoje conhecem ele como um ator, nosso, do Náufrago, né? Do Forrest Gump, Filadélfia e tal. Mas no início dos anos 90, ele era conhecido como o cara do Quero Ser Grande e Splash, Uma Sereia em Minha Vida, né? Então, a entrevista que eu faço com ele é sobre aquele filme Sleepless in Seattle, acho que no Brasil chamou Sintonia de Amor, uma coisa assim, Sim, com a Meg e, Ryan, e, né? Acho que com a é. Meg Ryan, cara. E é assim, na entrevista ele tá falando que ele vai filmar o Filadélfia com o Jonathan Demme, né? E eu falo, pô, que legal, vai ser uma coisa diferente para você, né? Porque você é um ator cômico e tal. Quer dizer, olha que louco, né? Como a perspectiva sobre a carreira de alguém, né? Hoje o Tom Hanks é considerado um ator, entre aspas, sério, né? Tipo, ele faz comédias ainda, mas ele fez muitos dramas, né? E ele não tinha feito nenhum drama até então. Que rendeu um Então, Oscar, inclusive, né, para ele, né? ele ganhou 2 Oscars seguidos, né? Ele É, ganhou por Philadelphia e ganhou por Forrest Forrest Gump, se não Gump. me engano, né? Mas foi o que deu a guinada, digamos, de seriedade, transformou o Tom Hanks. Cara, no início dos anos 90, você dizer que o Tom Hanks ia ganhar 2 Oscars seguidos era brincadeira. Isso era uma coisa que não podia acontecer, entendeu? Ninguém apostava nisso. Então, eu tive a ideia, então, de coletar esse material todo, né? E fazer um livro com uma coletânea das minhas entrevistas e aí eu contratei um grande amigo meu, Henrique Crespo, que é um pesquisador maravilhoso, jornalista, trabalha com roteiros, é um cara ótimo que me ajuda em vários projetos. E falei, Henrique, tá aqui a lista dos lugares onde eu trabalhei, vamos atrás aí dessas coisas. Cara, uns 5, 6 meses, assim, coletando material. Sabe quantos artigos, Alex? Quantos? No final? 3.000, cara. Nossa. 3.000. 3.000, assim, artigos grandes, né? Não, eu assim, já de cara falei, olha, notinha, coisa sobre, sabe, um show ou outro e tal, você descarta. Então, assim, somando Tribuna da Imprensa, Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, é, só os arquivos que estavam online havia perto de 3.000 textos, né? E algumas revistas e periódicos, eles não estavam online. Por exemplo, a revista 7, revista de cinema. Eu trabalhei bastante para a 7, né? A Fiz muita pista coisa também, para né? eles. Acho que não tá. Né? Não está digitalizado. Então, eu tive que ir no arquivo da Cinemateca Brasileira, peguei todas as coleções da 7, de 30 anos de 7, e vi um por um lá para tentar achar os meus textos. E tinha, sei lá, 30 entrevistas grandes que eu fiz para 7, com Schwarzenegger, Emma Thompson, John Woo, Roger Corman, sabe, um monte de gente, John Waters, um monte de matéria grande, Tom Cruise, Tom Cruise, não me lembro, acho que o Tom Hanks para 7 também, e achei também, cara, umas coisas muito legais, assim, o primeiro veículo, assim, que lidava com cultura, com cinema e tal, para o qual eu escrevi, que foi o jornal do Estação Botafogo, que era um cineclube do Rio de Janeiro, um jornal chamado Tabu. Cara, o Tabu é um jornal que durou 5, 6 anos, assim, né, impresso, ele durou, assim, de 85 a 89, então não tinha ele digitalizado, também achei no arquivo da Cinemateca Brasileira. Cara, tem coisas maravilhosas lá. Tem uma entrevista com Robert Wise, que o Robert Wise na época era presidente da Academia de Hollywood, mas ele foi o cara que montou Cidadão Kane, cara. Ele dirigiu West Side Story, entendeu? Ele trabalhou com Orson Welles, ele trabalhou com os diretores mais absurdamente geniais aí dos anos 40 e 50. Um cara com uma carreira gigantesca no cinema mundial. E eu entrevistei ele em 1987, foi minha primeira entrevista internacional, digamos assim. E eu não vi essa entrevista desde 87, cara. É muito engraçado, sabe? É como você achar uma redação que você fez
sabe, essa analogia é legal, você achar uma redação que você fez na escola, cara, é bizarro, assim, sabe. Ô André, bom, a gente vai para os apoios culturais aqui na Rádio Universitária. André, Sim, como eu falei, né, o entrevistado cuida também da playlist, né, uma música legal. para a gente encerrar o primeiro bloco aí, que a gente vai rolar? Cara, eu posso rolar, de uma das primeiras entrevistas musicais que eu fiz, foi uma entrevista, eh, uma das primeiras, deixa eu pensar aqui, foi com Ozzy Osbourne, cara, bem, no início dos anos 90. Então eu vou escolher uma música do Ozzy, pode ser? Pode? Vamos lá. Do álbum Blizzard of Ozz de, se não me engano, 82. Vamos ouvir Mister Crowley, Ó, do Mr. Ozzy, Crowley. grande hit do Ozzy, sobre o qual a gente falou na entrevista e tal, na entrevista que está no livro. Bom, então vamos lá. Vamos ouvir Ozzy, então. Playlist aí a cargo do André Barcis, que daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do Alternativa A.